A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Aqui quem está falando é o Adriano Lessa, em mais um momento, Palavra de Luz. Quero trazer aqui um esclarecimento dentro da Palavra de Deus para o nosso coração, porque existem muitas pessoas que ainda têm dúvida a respeito desse assunto que nós vamos estar falando agora. Nós vamos estar falando sobre a questão dos alimentos que o cristão pode e que não pode comer. Infelizmente, muitos têm ficado nessa dúvida e têm carregado até mesmo um peso em sua consciência por causa dos alimentos a respeito que deve comer. Porque existem algumas pessoas que se baseiam, por exemplo, no texto lá de Levítico, capítulo 11, eu vou estar lendo aqui, Levítico capítulo 11, versículo 1 e 2, e diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Vou ler o verso 3 também. Tudo que tem unhas fendidas e a fenda das unhas que se divide em duas, e remói entre os animais, aquilo comereis. E aí a lista ela é grande aqui no Levítico capítulo 11, não vai dar tempo para a gente estar lendo todo. Mas se você for ler Levítico capítulo 11, você vai ver que existe uma lista grande de coisas que os filhos de Israel não deveriam comer. É preciso a gente entender isso, tá? Nós somos Israel ou nós somos igreja? Aqui a palavra de Deus está sendo dirigida a Israel, especificamente a Moisés e Arão, para falar aos filhos de Israel, ou seja, o povo de Israel. Então, logo de cara, a gente vê que essa palavra aqui não se encaixa para a igreja, ok? Não se encaixa para a igreja, que nós somos a igreja, né? Nós não somos Israel. Israel é o povo escolhido de Deus. Nós somos o povo da graça que foi enxertado através de Cristo Jesus. Nós temos essa graça que é o favor imerecido de Deus sobre a nossa vida. Então nós vemos lá, por exemplo, em Colossenses, abre aí, Colossenses capítulo 2, no versículo 16 e 17, diz assim: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, falando à igreja de Colosso, aos colossenses, aquela igreja estava sendo oprimida por muitas pessoas, os fariseus da época, as pessoas que entendiam da lei, que ainda viviam a antiga aliança, a aliança da lei e não a aliança da graça. Então eles estavam julgando a igreja, porque a igreja não fazia determinados ritos que existe lá na antiga aliança. Então nós vemos aí o seguinte, que a palavra de Deus está dizendo que ninguém vos julgue pelo fato, pelo comer ou pelo beber, ou por causa aí das festas que havia lá na antiga aliança. Que se for assim, nós também vamos precisar voltar a sacrificar cordeiro, vamos ter que voltar a sacrificar os animais. E nós sabemos que Jesus, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, para nós finalizarmos aqui, eu quero ler também Romanos capítulo 14, no versículo 15 ao versículo 17. Romanos 14, versículo 15 ao 17. Ele diz assim: Mas, se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem,
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Minha gente, o Evangelho não é segundo mais a antiga aliança, porque se houvesse uma quebra ali de uma da lei, a sentença era clara: morte, ok? Mas através de Cristo Jesus nós somos salvos. Então nós precisamos agora viver o amor. Hoje não é mais seguir esta ou aquela lei. Claro, não estou dizendo aqui que a gente não tem que obedecer ao Evangelho. Não temos que obedecer às leis de Deus, no sentido das leis morais. Não matar, não roubar. É isso que a gente precisa entender. Não fazer mal a ninguém. Agora, a Bíblia também nos fala que se nós fizermos qualquer coisa em dúvida, na verdade, nós estamos pecando. Em Romanos 14, versículo 23, diz assim: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então, minha gente, que Deus possa abençoar a tua vida, ok? E que nós possamos ficar firmes, como o apóstolo Paulo, ele disse lá em Gálatas, ainda vou abrir aqui, ó, Gálatas, capítulo de número 5, Gálatas capítulo 5, no versículo 1. Gálatas capítulo 5, no versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Existem muitas pessoas legalistas por aí que estão querendo colocar um peso, um jugo que Jesus não colocou. Esta que é a verdade. Que nós possamos estar livres em Cristo Jesus. Claro que não vamos usar a nossa liberdade para dar ocasião à carne, ao pecado. Ok? Que Deus possa abençoar a tua vida no nome do Senhor Jesus. Outro dia nós vamos estar falando sobre a questão da bebida alcoólica e o cristão, que é uma questão muito importante a gente estar refletindo. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Que Deus abençoe a tua vida em nome